E nesta pandemia, muitos preços dispararam. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção em Maringá, está de olho, principalmente no risco aí de preços abusivos. E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com a presidente da OAB Maringá, Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Luciana? Tudo certo. E então, a OAB ela tem uma comissão, né, de direito do consumidor. É um assunto que está no radar da comissão? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui para falar sobre esse assunto. Nós temos uma comissão de direito do consumidor e temos também uma cadeira da OAB no PROCON, onde um advogado da OAB, da comissão, faz parte para discutir os problemas que envolvem todas essas questões. E uma das questões que tem nos chamado bastante atenção é entre outras questões, que envolvem essa questão do consumidor, esse problema de pandemia. Mas é o aumento realmente abusivo de preço, tanto é que vai ser objeto amanhã, de uma live da PUC, promovida pela PUC, em parceria com a CIM, com a OAB e outras entidades, que é o aumento abusivo de preços. E em que setor exatamente? Nós estamos acompanhando, sim, verificando, inclusive o PROCON também está em cima disso, e a gente tem tomado as medidas que nos cabe diante desse cenário. Mas em que setor exatamente há esse aumento de preços? Mais na área da saúde? Olha, na área da saúde foi uma coisa que ficou muito visível, né? Por quê? Foi o que foi mais necessário que as pessoas comprassem, né? Por exemplo, máscaras. A gente tinha um número de máscara que era utilizado que já estava dentro da rotina das indústrias e que os hospitais compravam aquelas caixas de máscara porque faz parte de um hospital ou de uma clínica ter a máscara, ter a luva. Com a questão da pandemia foi necessário aumentar o número de pessoas que utilizam máscaras e os hospitais também, pelo contato com pacientes, ou possíveis contatos com pacientes contaminados, eles têm que fazer uma troca com os funcionários com mais frequência. Com isso, exigiu que fosse comprado mais e mais, né, produtos, máscaras, luvas, enfim. E nós observamos um aumento, por exemplo, da luva de mais de 100% entre fevereiro e maio de 2020, tá? Outro que aumentou muito, a máscara descartável, essa que tem tripla proteção, que ela é utilizada no setor da saúde, ela teve um aumento de 1.571%. Você tem uma ideia, ela passou de 0,17 centavos que custava para 2,80. Tá? Deixa eu ver, eu estou com algumas listinhas aqui que a gente tem com o álcool, e o álcool nós vimos, né? Você vai no mercado, você comprava o álcool gel, esse que é o 70%, você comprava por um preço, hoje ele está bem mais caro, ele chegou a aumentar em alguns lugares até 100%. Para os hospitais ele teve um aumento de 21% a 30%. Soro fisiológico aumentou, então assim, são vários produtos. Omeprazol, que é um medicamento que é muito utilizado, também houve um aumento de quase 300%. Então, tudo isso nós estamos assim de olho, tentando tomar medidas, né, fazendo as denúncias para que possam ser investigados por quem de direito. Na questão das máscaras, eu queria que a senhora repetisse, são máscaras específicas para hospitais ou é essa máscara mais comum? Então, a que eu tenho conhecimento, na verdade, é aquela que é específica para hospital, tá? Porque essa comum que a gente está comprando, que nós estamos usando para sair na rua, que a gente não precisa utilizar aquela que é do hospital, essa tem gente vendendo de tudo quanto é preço, né? De R$2 a 5, 10, tem gente que enfeita, põe pérola, cada um vende um preço. Mas a do hospital, que era o comum, né, que eles já utilizavam, essa máscara, que é a máscara que a gente fala de tripla proteção para utilizar
no centro cirúrgico ou numa UTI, essa máscara chegou a ter um aumento de 1.500%. Talvez pela escassez, pela necessidade de fazer uma contratação com mais pessoas, não sei qual o motivo. Isso tudo vai ser investigado, tudo isso foi feito denúncia, existe uma série de protocolos, tá? Agora, lógico, eu estou te pontuando algumas questões que chamaram a atenção, porque houve uma necessidade de compra, né? E observou-se, então, esse aumento de preço. Outras coisas que utilizam na saúde, não, tiveram o mesmo preço e teve coisa até que diminuiu o preço. O próprio fabricante entrou em contato e na negociação ele entendeu por bem que daria para diminuir um pouco, para fazer essa ajuda. Então, assim, o que nós observamos foi aquilo que passou a ter uma necessidade maior de compra, houve também um aumento de preço. Uhum. Então, e isso eu imagino que eu estou falando só de um ponto específico que é da saúde, que é extremamente importante, porque os hospitais, todos eles tiveram que se preparar para atender os pacientes, né, com Covid, e com isso precisaram se organizar, dando proteção para o seu funcionário, para os médicos que atendem, para que não tenha um surto dentro dos locais, que mesmo com toda a segurança é possível acontecer, tá? Então houve essa necessidade de compra de muito material, de medicamento, de, por exemplo, equipamento. A gente teve a dificuldade, ainda tem, de comprar respirador para tentar aumentar o número de leitos de UTI, aumentou o preço. Então essas coisas, sim, teve um aumento bem abusivo. E dentro do mercado nós observamos que algumas coisas também que iam para a prateleira e começaram a sair rápido também teve esse aumento. O PROCON tem atuado assim, nos mercados, assim, no local de Maringá, ele tem atuado de uma forma bem assim, cuidadosa, cautelosa, mas tem chamado assim, aqueles que vendem, que estão aumentando demais o preço, a responder por esse aumento abusivo. Bom, a gente sabe que existe a lei da oferta e da procura e nesse momento a procura está muito grande por esses produtos, principalmente na área da saúde, né? Mas existe um limite legal aí para aumentos? Quando que um preço é considerado abusivo? Olha, vamos pensar, uma máscara descartável que aumenta 1.571%, é lógico que é abusivo, né? Uhum. Uma luva que aumentou 130%, eu entendo que ela é abusiva. Agora, alguns produtos que ele vai aumentar porque ele também teve a dificuldade de fabricar e tudo aumentou, então aí você até pode entender, por exemplo, 20%, 10%, dentro dessa margem é até possível, é aceitável. Mas mais do que isso, sem uma justificativa desse aumento, eu entendo que ela já passa a ser abusiva e deve sim esse fornecedor explicar qual foi o motivo que ele precisou para aumentar esses valores de forma tão assim, gigantesca, 138% de aumento, por exemplo, para você comprar o mesmo tipo de luva. Então aí, já 1.500%, a gente já tem sim que questionar, porque é um aumento bem expressivo. Então as denúncias tem que saber, podem ser... enfim, tem que ir atrás, tem que apurar, tem que pedir o direito de resposta, tem que notificar, tem que saber se isso se deve pela falta também de estrutura, de necessidade de contratação de funcionários, tem que saber o que está por trás disso. O que não podemos permitir é que haja um aumento sem qualquer explicação, simplesmente para que algumas pessoas passem a ganhar um pouco mais, aproveitando de uma situação de fragilidade de outros. Isso é uma coisa que não se admite e que realmente nós não podemos concordar, até porque as leis e a defesa do consumidor não permitem que isso venha acontecer. Tem medidas legais para isso. Uhum. Então, bom, nesse a sentido comissão... é que a OAB tem atuado bastante, e não só a OAB, mas todos aqueles que defendem, né, os consumidores, têm tomado bastante atenção com relação a essas questões.
E lá na UAB nós também estamos ali com uma campanha do bem também. Eu comentei com você um pouquinho antes, né? Que nós conseguimos, junto com alguns juristas, que doassem seus livros da última edição, 2020, né? Todas as edições novas, tratados de direito, e com essa campanha do bem, nós estamos rifando 44 obras jurídicas. E o objetivo da campanha do bem é fazer, né, a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para doar para as entidades, para as unidades de saúde que estão precisando nesse momento, né? Que estão passando mais necessidade. Às vezes você tem um local que não tem ainda como comprar e que a gente pode sim chegar até lá, ajudar. Então são várias entidades, que não são só entidades públicas, mas entidades privadas, que estão atendendo Covid, que precisam de medicamento, precisam de equipamento e não têm agora, nesse momento, condições para isso. Então a OAB, né, pensando aí na sociedade, com os olhos voltados para a vida, né, e para o apoio à sociedade, nós lançamos essa campanha, essa rifa, que foi uma ideia de alguns membros da comissão, e conseguimos aí 44 obras jurídicas. Aí nós estamos fazendo algumas lives. Amanhã nós teremos uma live também bem interessante com o Dr. Leonardo Cacau, que é juiz federal, e ele tem um livro que inclusive ele também doou 2 obras dele, que é o curso de Direito Previdenciário, e ele também vai explicar então todas essas mudanças que está acontecendo dentro da legislação previdenciária. Então vai ser também mais uma iniciativa da campanha do bem, que faremos amanhã essa live. Buscando aqui amenizar um pouco da dor, ou seja, desse momento tão trágico que nós estamos passando agora, nesse momento de pandemia. É tentar chegar o mais próximos das pessoas, tentar falar de assuntos que são assuntos, não só assuntos técnicos, jurídicos, mas que as pessoas possam, né, aquele leigo possa participar e entender um pouco mais daquilo que ele precisa para defender os seus direitos. Então nós estamos promovendo bastante encontro para que chegue até o leigo, até que chegue até a sociedade, ao cidadão, para que ele entenda um pouco mais os seus direitos. Uma outra iniciativa também bem importante que nós estamos tomando, nós temos a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero e nós conseguimos, estamos treinando inclusive advogadas que possam acompanhar gratuitamente a pessoa que é vítima, a mulher que é vítima de violência e que não tem condição financeira de contratar um advogado. Então, nós vamos ter um canal para que essa pessoa possa pedir ajuda e que vá acompanhada de um advogado que estaria fazendo um trabalho totalmente gratuito, de acompanhamento na delegacia e orientações. Porque, às vezes, o agressor, aquele que foi denunciado, ele vai ter direito à defesa pelo advogado da ativa ou pelo defensor público. Mas aquele que faz a denúncia, aquela que faz a denúncia, nem sempre tem um advogado. E, às vezes, ela tem que ir sozinha. E, muitas vezes, ela, na fragilidade, ela nem sabe o que fazer depois. Então, nós vamos fazer esse canal em razão do aumento de números de casos que nós tivemos em razão de denúncias aí de agressividade neste momento de pandemia. Tá certo. Então, são várias Doutora, ações que nós estamos tendo aí na UAB para tentar chegar o mais próximo possível, né, da sociedade e auxiliar de alguma forma. Só para concluir, assim, rapidinho, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a Comissão de Direito do Consumidor e denúncias de valores abusivos, preços abusivos. A gente sabe, claro, que o PROCON recebe esse tipo de denúncia, mas a comissão também está recebendo? Não, na verdade a comissão não recebe. É lógico, se chegar até a comissão, em razão desse problema que nós estamos passando, a UAB, neste momento, a sede da UAB, só está aberta para advogados e advogadas, em razão das medidas de prevenção, de precaução. Porém, se alguém tiver ou teve algum problema e não sabe quem procurar, já foi no PROCON, o primeiro canal tem que ser o PROCON.
tá? Se quiser, pode sim nos encaminhar para o e-mail da OAB, nós vamos encaminhar para a nossa comissão e a comissão vai ajudar na medida do possível para tentar resolver esse problema. Uhum. Tá? Nós não vamos, a OAB, nós como advogados que estamos dentro da OAB, nós não temos assim, a gente não pode falar assim, olha, eu vou atuar como advogado para você. Não. Nós vamos orientar, vamos pegar a denúncia e vamos ajudar, auxiliar nessa investigação. Agora, se a pessoa se sentir lesada, aí sim ela vai ter que procurar seus direitos através realmente de um advogado que ela vai ter que constituir e se ela não tiver condições financeiras, ela vai ter que procurar, então, ou a Defensoria Pública ou uma das universidades, ou algum dos serviços que oferecem advocacia gratuita. Dentro da UAB, o nosso caso vai tentar evitar esse tipo de abusividade por parte dos fornecedores. Tá certo, entendi. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada a você, conte com a gente. Obrigada. Obrigada. Nós conversamos com a presidente da OAB Maringá, Ana Cláudia Pirajá Bandeira, advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que explicou para a gente sobre o trabalho da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, e também a OAB também tem uma cadeira no PROCON, né, também acompanha ali o trabalho do PROCON, sobre os preços abusivos, né, muitos preços abusivos neste momento de pandemia. Ela citou exemplos aí como o da máscara, do álcool, da luva, e os preços abusivos estão sendo combatidos com ações do PROCON e também com apurações, investigações, e os advogados da OAB estão dando o apoio para essas investigações, para essa apuração. Apoio para essas investigações, para essa apuração. Apoio para essas investigações.